Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, já louvamos com nossas vozes, é do agrado do Senhor ouvir, né, cada um de nós, somos o instrumento que Deus quer ouvir, é cada um de nós cantando, louvando seu santo nome, e nesse momento nós vamos passar para uma parte em que vamos ouvir a voz de Deus no estudo bíblico, mas não sei se a classe, a irmã Juscelene está ali, não sei se temos classe, não? Adolescentes também eu creio que não, então nós vamos ficar juntos aqui e caminhar no nosso estudo da palavra do nosso Deus. Irmãos, nós vamos estudar nesta manhã o ano do jubileu, que é uma das festas do calendário de Israel, que na verdade não é um dia só, não é uma data apenas, é como o nome diz, é o ano. Então, havia um descanso semanal do povo de Deus, que era no sábado, né, no último dia da semana, e então havia um descanso. A cada 7 anos, um ano era um ano de Shabat, o povo não plantava. Imagine você, né? Hoje, muitas pessoas não vêm à igreja nesse momento, nesse exato momento, e elas entendem que 6 dias não dá, e elas vão justificar a sua não vinda à igreja, porque tem realmente, vão dizer, não, pastor, eu vou passar fome, se eu tirar um dia, não dá, não está dando, e tudo, e vão ter esse argumento. E lá eles tinham um ano, em cada 7 anos, tinha um ano que eles não plantavam, eles comiam da colheita anterior. E a cada 7 vezes 7 anos, cada 49 anos, que é 7 vezes 7, e 7 é o número da perfeição, o ano 50 eles não podiam plantar, era o ano todo. Era um ano inteiro de Shabat, de descanso. E eles tinham que comer do que eles tinham colhido, e Deus disse que abençoaria aquela plantação, e também a terra repousando, ela produzia. E eles iriam comer no próximo ano, que eles não plantavam, eles iriam comer do ano anterior e do que a terra produzisse por ela mesma. E o ano 49 era um ano do 7, de 1 em 7, e o ano do jubileu, que era o ano 50, era um ano também que não plantava. Então, quando chegava no ano do jubileu, eram 2 anos de Shabat, com relação ao trabalho da agricultura, trabalho do campo, sem trabalhar, comendo, né, daquilo que tinha antes. A terra ela ia produzir algo, ela tinha uma produção, e a terra era do Senhor, e ele que disse, não é para plantar nesse ano, e o que era colhido, todos participavam. Nós vamos ver com mais cuidado aqui, com mais atenção, no correr do estudo, mas para que os irmãos entendam a importância do tempo, da economia, tudo é de Deus, a terra é de Deus, a vida dos homens, nossa vida é de Deus, a economia pertence ao Senhor também, segundo a Escritura. Então veja a autoridade de um Deus soberano. Você não vai trabalhar um ano todo, imagine. Hoje os homens, né, com seu humanismo, diriam que isso é absurdo, né? Eles não fariam, jamais obedeceriam isso, essa ordenança de Deus, mas é o que estava lá no Antigo Testamento. É claro que isso tem uma outra aplicação hoje, não é só essa questão do domingo, tem outras aplicações no Evangelho, e é o que nós vamos ver no correr do nosso estudo aqui. Vamos orar então, irmãos, depois vamos ler os textos, vamos orar pedindo ajuda e graça do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nesse dia de descanso solene, de alegria, o dia em que o Senhor nos convoca à adoração, em que podemos erguer nossas vozes, te adorando, cantando ao Senhor, e sabemos que, como nosso Pai, o Senhor quer ouvir as nossas vozes, especialmente no momento do cântico. O Senhor ouve o teu povo adorando, louvando, engrandecendo. E no momento da palavra, ó Pai, a tua palavra fala conosco. E esse é um momento de estudo, um estudo bíblico. Mas o nosso propósito aqui, ó Pai, é entender a Escritura, que o teu Espírito fale
com o texto, com a palavra, para cada um de nós, e nos conduz nesse momento, ó Pai, que seja o Teu Espírito a conduzir as aplicações, a direção desse texto, desse estudo, dessa festa judaica, desse ano de Shabat, que havia ali a cada 7 vezes 7 anos, no ano 50, e que possamos ter uma aplicação evangélica desse texto, que possamos entender qual o sentido dele para a igreja. E para nós hoje aqui, no ano de 2022, aqui onde estamos, no nosso lugar, na nossa sociedade humanista, nossa sociedade que abandonou o Evangelho, que abraçou a incredulidade, que não crê na Tua lei, nos Teus mandamentos, que não obedece à Tua vontade revelada, e nos dá sabedoria de sabermos aplicar sem sermos judaizantes, sem sermos legalistas, sem distorcermos o texto da Tua palavra e tornar esse texto algo vivo para nós hoje aqui, e que o Teu reino venha, e que nós como igreja sejamos luz a essas trevas do humanismo, da incredulidade que está aí, que as pessoas ao olharem para nós como igreja vejam que a luz do Senhor, da Tua palavra brilha em nós, que possamos viver de acordo com ela e que isso seja o diferencial nosso, viver de modo bíblico, de modo fiel à Escritura. Assim, vem o Teu reino sobre nós. Também perdoa porque não cumprimos perfeitamente os Teus mandamentos, Tuas leis, somos fracos, falhos, e precisamos de graça, perdão, renovação e condições dadas pelo Senhor para uma melhor obediência. No nome de Jesus que oramos gratos. Amém. Irmãos, Levítico 25, o texto ele é de 8 a 55, mas vou ler só o começo desse capítulo, porque é grande, e depois vou ler o segundo texto, que é do Novo Testamento. Levítico 25, Levítico 25, do verso 8. Eu vou ler até o versículo 24. Depois, em caso, os irmãos leiam até o 55. Levítico 25, de 8 a 24. A palavra de Deus nos diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, ano 50, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será. E tornareis cada um a vossa possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, o que dele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentará o preço, sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimas ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe,
então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e colhereis da colheita anterior até ao 9º ano, até que venha a sua messe, e comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá, até o 24, né, já lemos aí. Irmãos, vamos para o Novo Testamento, Lucas 4, 16 a 21. Nós vamos ver no correr do estudo que esse jubileu se cumpriu em Cristo. E que Jesus, quando veio, ele proclamou a libertação. Esse jubileu era uma libertação, era um ano de libertação das dívidas. O povo voltava para a sua terra, era o perdão porque tinha expiação. E Jesus Cristo, ele é quem traz o verdadeiro jubileu. E o verdadeiro jubileu final será quando Jesus voltar, o novo céu, a nova terra. Não vai ter mais dívida, não vai ter mais ninguém, guerras, problemas, dificuldades. No novo céu e na nova terra, teremos descanso perpétuo, né, de tudo isso que está aí no mundo. Lucas 4, 16 a 21, Jesus, então, no seu ministério, ele proclama a libertação, que era apontada pelo o ano do jubileu. Lucas 4, 16 a 21 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então ele entrou ali na sinagoga, leu o texto, era um texto de Isaías proclamando esse ano agradável, aceitável do Senhor, um jubileu. E Jesus diz: hoje se cumpriu, hoje está se cumprindo isso. Esse jubileu pregado por Isaías, aguardado por Israel, se cumpriu ali em Cristo. Então nós, irmãos, lemos aí o texto e a terra é de Deus, a vida é de Deus, a economia, as nossas posses são de Deus. Essa é a base ali em Israel, na teocracia, da divisão das heranças, dos bens, da economia. O povo tinha que confiar em Deus, glorificar a Deus quanto a isso aí. E também nós vimos aí no texto que tem a ideia de que o povo era peregrino e estrangeiro na terra, ou seja, a terra é de Deus, do Senhor. Nós observamos na festa dos tabernáculos aquela ideia de que aqui não é a nossa casa permanente. Nós observamos isso lá naquela festa, porque o povo habitava em tendas durante uma semana para lembrar da peregrinação no deserto. E eu apliquei, o texto aplicou e nós aplicamos, que nós vamos ter desconfortos aqui. Quem esteve aqui domingo passado viu isso. A vida aqui não vai ser uma vida sem problemas, dificuldades, angústias, lutas, tribulações, porque nós estamos no deserto. Nós ainda não entramos verdadeiramente na terra prometida. Entramos, mas ainda não, é o já e o ainda não. Nós entramos, começamos a entrada quando cremos, nos convertemos, mas a entrada definitiva e final será quando Jesus voltar. Mas aí, se alguém veio só domingo passado e não vier esse domingo, e esse é o problema da não sequência no estudo. Você fala uma coisa que é verdadeira, mas a Bíblia ela tem um assunto aqui, aí outro vem e equilibra, ela tem um conjunto de doutrinas
E esse é o problema da leitura não sistemática, não sequenciada, o estudo não sistemático, a pregação não sistemática. É muito fácil você desequilibrar a sua dieta espiritual como alguém que come só um tipo de alimento, ouve só a pregação temática, o estudo temático. Não é que o pregador ali está pregando a verdade, uma doutrina verdadeira, mas você perde muitas vezes o equilíbrio. Então, muita gente, ao ouvir que nós somos estrangeiros e peregrinos, começa a absorver um sentimento de desprezo pelas coisas aqui também, pela terra. E começa a imaginar uma salvação como uma fuga da terra. Quando Deus nos criou para habitar na terra, a comunhão de Deus com Adão era no jardim, era na terra, a promessa de Deus apontava para a terra, a salvação nossa não é uma salvação para viver num céu de nuvens, pulando de uma nuvem para outra, um céu que os seculares às vezes pensam assim, as pessoas com outras religiões pensam que a salvação, o paraíso, tem um estado intermediário, que o ladrão da cruz esteve ali e todos que morrem estarão com Cristo. Mas o propósito final da salvação inclui o cosmos, a terra. Nós habitaremos num reino que vai ter aspectos que não tem aqui agora, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas é uma restauração do novo céu e da nova terra. Deus estará ali. Aquilo que Adão fazia antes da queda, de não mais, a gente é que está aqui em comunhão com Deus pela fé. Olhos espirituais, não vemos Cristo. Mas ali não, vai ser um lugar, não sabemos exatamente como é que é, mas vai ser a terra restaurada, e Cristo estará ali corporalmente. Nós estaremos ali com corpos sem pecado, e ali será o descanso que a Bíblia diz, que não é o descanso só nesse lugar espiritual, não, um descanso desfrutando, então, dessa terra, onde não há mais dor, pranto, guerras, conflitos, onde não há mais opressão, escravidão, né? É uma libertação. Nós já somos livres em Cristo, mas ali nós saberemos o que é liberdade perfeitamente. Aqui nós somos livres, mas tem várias... A gente luta com o corpo de pecado, tem o mundo, tal. Então, nós não sentimos a plena libertação que nós esperamos, ela não é sentida perfeitamente aqui. Mas, como Jesus pregou o ano aceitável do Senhor, como Jesus anunciou, o Espírito do Senhor estava sobre ele, está, né, hoje sobre a igreja, que proclama esse evangelho, e nós proclamamos essa salvação. Que então, que estou argumentando, que inclui aspectos que, para quem tem uma salvação muito espiritual, que acham que é terreno. Aspectos, então, a salvação vai incluir aspectos que o mundo acha que é terreno. A economia, a nossa vida financeira, Deus reina sobre tudo. Então, Deus tem a ver, sim, né, a igreja ela é salva espiritualmente, a princípio, mas ela exerce uma influência. Não é que nós vamos voltar a uma teocracia, como Israel, não é o propósito, mas a igreja proclama a libertação de Deus, que afeta a sociedade, o que está aí. Ora, se Deus é o Senhor de tudo, e Ele estabeleceu a família, família precisa de propriedade. Para o bem da família, precisa de propriedade privada. Deus tirou o povo de Israel, tinha uns inquilinos ali na terra de Canaã, que eram pessoas réprobas, pecadoras, cananeu, ferezeu, a terra era de Deus, mas eles habitavam ali. Aí Deus tirou aquele inquilino que não prestava e disse, não, Israel, tirou Israel do Egito, agora a terra é de Israel, mas a terra é de Deus. Eles eram mordomos. Por quê? Porque Deus nos criou com corpos, nós habitamos na terra, Deus deu a família, e a família precisa de terra, de herança para trabalhar. A única tribo que não tinha terra eram os levitas, eles moravam em cidades, porque o trabalho deles era o trabalho de estudar a Bíblia, do sacerdócio. Eles eram aqueles que guiavam o povo, coordenavam o culto. O trabalho deles era executado, eles moravam em cidades.
né? Então era diferente. Mas, irmãos, toda essa ideia tem muito a ver. Então, hoje, com o secularismo, quando o Estado ele se torna Deus, ele diz: você não precisa de propriedade, não precisa de herança, de deixar para ninguém. O Estado ele começa a mexer, ele se torna soberano. As pessoas abandonaram o Deus soberano, o Deus bíblico. Não estou dizendo que a gente tem que voltar a ser uma teocracia, mas cremos em Deus. Os princípios que estão aqui nesse texto se aplicam a todas as épocas, porque Deus é Deus sempre. Então, nós vemos aqui que liberdade inclui Deus ser soberano, propriedade tem a ver com liberdade. Você ter a sua propriedade e ninguém poder mexer, tirar a sua terra. Aqui, até mesmo quando a pessoa não era um bom administrador e se endividava, aí ele perdia a terra, né? Tinha que vender. Mas depois era restaurada no ano do jubileu. Depois era 50 anos. Dependendo do tempo até aquele ano, ele vendia por um preço aquela terra. E aí, quando chegava no ano 50, voltava à propriedade. Por quê? Isso era a libertação. Porque a salvação, irmãos, ela não é um aspecto só individual. Então, as famílias eram restauradas, elas voltavam à sua terra. Havia paz, era conectado ao dia da expiação, havia perdão, havia restauração. Então, a vida aqui, havia uma experiência ali no jubileu, de uma restauração, que nós vamos experimentar plenamente na volta de Cristo. Essa restauração, o perdão, o habitar na terra, o habitar na sua herança. Então, não devemos ter uma visão negativa da questão da terra. A terra não é ruim, o problema é o pecado. O problema é o que torna... Nós somos aqui de uma terra boa, o Brasil, uma terra maravilhosa, mas o problema qual é? O problema não é a terra em si, o problema é o pecado, é a opressão, é a economia que endividada, é a desigualdade, é o que vai acontecendo por conta do pecado, e por não haver leis aí, não somos, volto a dizer, não somos uma teocracia, então não existe aí o princípio do perdão, de uma dívida e tal, se bem que parece que tem uma lei aí que o pessoal faz dívida, vai para o SPC, parece que quando fica 5 anos, parece que apaga, a dívida, tem uma lei dessa aí. Mas não era bem assim, nós vamos ver aqui, que não era bem assim que funcionava, e havia um princípio de graça ali no Antigo Testamento. Então, ao mesmo tempo que nós somos peregrinos e estrangeiros, ao mesmo tempo que esse mundo, na forma presente, não é o nosso lar, ele será na forma restaurada. E esse começo, e isso já começa aqui para nós. Então, nós já experimentamos alguns aspectos desse porvir aqui, nós, a igreja, já podemos experimentar na transformação da nossa vida espiritual, o dia do Senhor, nossa mente é transformada, nossas relações, nossa maneira como lidamos com nossos bens e outras coisas, nós já começamos a experimentar aqui, e a nossa esperança, então, é habitar numa terra, novo céu e nova terra, restaurados. Nossa esperança é essa. Então, a nossa luta é para chegar lá, e esse lá não é um lugar distante, não, é um lugar que Deus vai restaurar essa terra, esse céu e essa terra, para que habitemos. Então, o propósito da nossa vida, claro, é ir para esse destino, que é aqui, sem o pecado, aqui restaurado, aqui no estado aperfeiçoado. Nossa vida atual, então, olha para essa esperança no futuro, como povo de Deus, e aquela festa pregava isso, anunciava isso. E aquela festa moldava a maneira como eles viviam os 49 anos. O Shabat, um dia em 7, um ano em 7, 49 anos em 7, um ano em 49 ali,
49 anos depois, um ano. Essas datas, esse calendário, não era só aqueles dias, eles influenciavam a economia, a vida, as relações, nos outros dias. Eles tinham efeito nos outros dias. Então, o ano do jubileu é uma das festas menos compreendidas das instituições de Javé, no Antigo Testamento. Não é uma festa anual, mas é um dos sábados cujas prescrições definiam a estrutura geral da vida de Israel. Então, se eu sabia ali, era judeu, claro, eles sabiam. A terra era de Deus, ela não era propriamente vendida. Ela era arrendada. Arrendar é alugar. Na cidade, você aluga, né? Na zona rural, às vezes você pode alugar, mas existe um negócio chamado arrendamento. Você arrenda para produzir ali, naquele pedaço de terra. E como tinha que ser devolvida no ano 50, eles alugavam o tempo até chegar ao ano 50. E eles sabiam que aquela terra voltaria, então, para o seu dono, porque a terra é de Deus, ele tinha distribuído a herança para as famílias. Então, era assim que acontecia. E a terra tinha que ter o seu descanso também, de 7 em 7 anos. E era assim que eles viviam, e isso moldava as relações, porque na Bíblia, na lei de Deus, na lei civil de Israel, e assim também mas a gente não percebe isso. Dívida, quando você tem dívida, é uma espécie de servidão, você se torna servo de quem você deve. Como assim? Quando você passa seu cartão de crédito, lá na maquineta, você está comprando a crédito, né? Mesmo que seja à vista, é a crédito, né? Então, você está dizendo que vai trabalhar no futuro. Se você não tem um dinheiro agora e está comprando a crédito, ou mesmo que você tenha e está comprando a crédito, você está dizendo o quê? Eu dou minha palavra que eu vou pagar a fatura. Você está me vendendo, a operadora do cartão vai lhe pagar, mas aí eu fico devendo não a você, eu fico devendo lá o banco, a operadora lá, e eu estou prometendo que eu vou trabalhar para poder pagar. E dependendo do valor, aquilo vai durar um dia, 2, ou semanas, ou meses, ou anos, dependendo da dívida que você faz, do financiamento, do valor do bem que você está comprando. Então, você está comprometendo trabalho futuro seu, tempo de trabalho, que é trocado por dinheiro, para pagar aquela dívida que você fez. Não é verdade? É isso que você está fazendo quando você compra a crédito. E isso, irmãos, era a servidão daquelas pessoas. Ele ficava endividado e ele tinha que trabalhar como? Ele era escravo. A gente tem aqui a visão da escravidão brasileira, né? Que o escravo não ganhava nada, só comida ruim, moradia ruim, e era açoitado, e toda aquela opressão. Mas ali na Bíblia, quando você vê a palavra escravo ou servo, era isso, era alguém que se endividou, tinha uma dívida grande, ele tinha que vender a terra dele, ficava sem ter uma fonte de tirar o sustento dele, agora ele tinha que trabalhar para alguém para pagar aquela dívida. Ele tinha que trabalhar para alguém para pagar aquela dívida que ele havia feito. E aí ele ficava empenhado, porque se ele não tinha terra para produzir, ele tinha que trabalhar para pagar aquela dívida. Possivelmente é como a gente vê hoje, pessoas que viram uma bola de neve, né? E cartão de crédito e tal, e a pessoa nunca consegue pagar. Mas lá tinha esse ano do jubileu, que havia um perdão das dívidas, porque a terra é de Deus, Deus dizia, Ele é soberano, e havia essa data, essa proclamação ali. Então, em Israel, o servo, ou escravo, dependendo do nome que você queira dar à palavra, era essa pessoa endividada, ele não ficava para sempre ali, ele era um trabalhador que tinha uma dívida que ia trabalhar para pagar, isso era o servo. Era uma pessoa. Então, hoje, nós somos servos, né, também do Estado. Você começa o ano, por exemplo, e o Estado vai lhe cobrar de 20% a 30% do seu trabalho, vai para o Estado. Então, você tem dívidas à frente, você tem que correr, você tem que trabalhar para pagar, tanto para você se manter, como para pagar seus impostos. Você, crente, que entende que tudo é de Deus e você deve devolver 10%, você vai, então, também fazer isso, quando Deus lhe der o recurso, sustentar sua família e tal. Então, nós somos
A gente somos servos, de certa maneira, a gente esquece disso, a gente acha que é livre, né? Livre. Mas ali eles tinham os 10% para Deus, era uma teocracia, mas fora isso não tinha outros impostos, né? Não tinha IPTU, esses impostos aí, não havia ali em Israel, eles tinham os 10%, que era um sinal que dizia, a terra é de Deus, tudo é do Senhor, eles davam o dízimo ali da terra. Mas a pessoa, como eu disse aí, poderia se endividar e tudo, e acontecer isso aí, e depois vinha o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele começava no dia da expiação do ano 49. No dia da expiação. Então, esse ano do jubileu era associado ao perdão, à redenção. Ele não é só uma questão econômica, como alguém que fica 5 anos no SPC e é tirado o nome dele. Não tinha a ver com o evangelho, tinha a ver com questões de redenção. Era uma pregação do céu ali, do perdão, do nosso estado eterno, em que a nossa dívida, nossos problemas, né, serão finalmente resolvidos todos. Então, havia um toque maravilhoso. Imagina a pessoa que tinha uma dívida ali, que estava servindo, vários anos servindo, ali, trabalhando para pagar a dívida, e não tinha como, e estava fora da sua terra. Então, aquele toque deveria ser um toque maravilhoso, aquele toque daquela trombeta. E era proclamado, então, esse dia, o dia da expiação, e essa trombeta era proclamada no templo e pregava liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, quem estava em servidão estava livre, podia voltar para a sua terra, com a sua família, se a família toda estivesse espalhada, de onde estivesse, então eles poderiam voltar para a sua terra. Jubileu vem da palavra grega soprar o chifre, e sua raiz é Jubal, o pai dos instrumentos. Então, era aquela trombeta ali, que era tocada, anunciada, aquele chofar, né, ali no Yom Kippur, que era o dia da expiação. Havia um toque diferente ali para o ano do jubileu, e a liberdade era pregoada. Né? E isso era maravilhoso, e se espalhava esse toque. Imagine, em toda a terra, todo mundo que tinha dívida, que estava servindo, oprimido ali, porque isso aqui prevê, irmãos, o quê? Mesmo que começasse todo mundo, Deus distribuiu a herança, né? Distribuiu a herança. Para todo judeu tinha herança na terra. Quando entrou na terra, o estrangeiro não, mas todo israelita tinha, se ele não era levita, que habitava nas cidades, ele tinha um pedaço de terra para produzir. Mas, não é só hoje não, tinha uns que eram preguiçosos, não trabalhava, e depois se endividava, outro não sabia administrar, era ruim de administração, né? Passava o cartão, estourava no cartão e no cheque especial. E aí tinha, depois de um tempo, entre o ano 1 e o ano 49, a coisa não estava mais distribuída assim, igual como Deus havia dito, como Deus havia feito. Tinha gente servindo, oprimido e tal. E aí, nesse dia do jubileu, aí, o ano, essa liberdade era proclamada, esse soar se espalhava como um rio, ia se espalhando. E a libertação, então, era proclamada, descanso libertador para homens e animais, e a própria terra descansava. Não era só, a própria criação não era para plantar, era para comer do que tinha ficado. Hoje os agrônomos aí sabem que a terra tem que descansar, eles dizem, né? Tem o descanso da terra e tal. Então, os animais descansavam, todo mundo, e aí todo mundo comia do que a terra ia produzir naturalmente, e era então um ano de, assim, o pessoal hoje aí todo apegado nessa justiça social, né? E Deus, nós vemos aqui na Bíblia, Deus cuidando dos órfãos, dos oprimidos. Era um dia, né, assim, você lembrar, não ver a terra de modo egoísta, a terra é de Deus. Ele me deu para administrar, mas nesse ano é dele, a produção é dele. O pobre vai comer, o outro vai comer comigo e tal, então havia tudo isso. Entre os intervalos, quando alguém vendia a sua terra e ia ser servo, um parente podia resgatar, o princípio da redenção, pagar. Ou então, quando chegava o ano do jubileu, a terra era resgatada
por essa festa, por esse Shabat. Então, o que é que adiantaria, por exemplo, quando o escravo aqui no Brasil ele foi liberto, o pessoal diz, né? Até o pessoal que fala aí da dívida histórica e tal, não sei o quê, e realmente aconteceu isso. O que é que acontecia? Está aqui a carta, você está livre. Aí o indivíduo não tinha onde morar, não tinha o que comer, né? Não tinha nada. Que tipo de liberdade é essa? Então aqui não, o cara era livre, não era mais servo, mas ele voltava para a terra dele, a família voltava ali. Então, é uma libertação no sentido completo. A salvação de Deus, então, voltando ao que eu disse no começo, vai incluir o cosmos, vai incluir tudo. Vai incluir comunhão, comunidade, família. O pessoal tem uma visão de salvação, por conta de afastamento da teologia do pacto, muito individualista, né? Pronto, eu sou salvo, estou indo para o céu e pronto, para aquele lugar etéreo e resolvido. Não. O dia da expiação e o ano do jubileu nos dá uma visão de uma salvação mais completa, mais integral, que resolve, Deus está tratando da sua vida, da vida em família, do perdão, da economia, da terra, algo que é mais abrangente do que no meio evangélico nós estamos acostumados a ouvir e a conhecer. Então, nesse ano, todos os arrendamentos venciam e a propriedade voltava aos beneficiários originais da dádiva de Deus. Né? Então, aquela terra que Deus havia dividido, aquela terra que era daquela família, voltava a ser daquela família no ano do jubileu. É uma prática bem radical, né? Imagine. A terra não era devolvida só para os bons administradores, não. Veja a graça aí, né? Veja a graça nisso. Ele diz aqui, né? A terra não era devolvida apenas àqueles que apresentavam um histórico de excelência, como agricultores e administradores, também os agricultores incompetentes, que não conseguiam fazer até o solo mais fértil produzir, e cujas plantações tinham sido sufocadas por ervas daninhas, porque seus proprietários eram preguiçosos demais para cultivá-las ou irrigá-las, recebiam sua terra de volta. Recebiam, todos recebiam. Aí mostra graça. Esse princípio se aplicava a outras propriedades. No caso de casas, era diferente em cidades. Rushdoni, um comentarista, ele diz que a vida urbana ela é uma vida mais instável. Então, tirando os levitas, que tinham o direito mesmo ali de propriedade urbana, mas a vida rural é uma vida mais estabelecida, aquela terra, daquela família. Uma vez, eu estava lá ainda em Ipirá, eu fui para um velório, e na zona rural, fazenda mesmo. Aí eu não sou da zona rural, mas meu avô, eu sempre fui lá no Ceará para a terra do meu avô, até hoje a terra está lá. E aí, assim, eu fiquei imaginando, aquele senhorzinho que Deus chamou, ali, faleceu, toda a vida dele naquela terra ali, ele deixando aquela terra ali, toda aquela parentela, e deixando. Então, há um vínculo muito forte, quando na zona rural, as pessoas da zona rural, eu vejo isso, na minha mãe, nas pessoas que tiveram uma vida bem rural, elas têm, já a vida urbana é diferente, A gente tem a vida urbana, você está aqui hoje, amanhã pode estar em outro lugar, você aluga uma casa aqui, aluga ali, ou compra, é uma vida menos, ela é menos estabelecida do que aquele modelo de vida antigo, das pessoas que viviam aí, até hoje tem muita gente, vivendo dessa maneira. Então, com certeza isso tem um valor sentimental, voltar à sua terra, uma questão que unia a família, aquele patrimônio unia a família. Hoje, na vida urbana, cada um vai para um lado e tal, a família se divide. Aí você vê naquele velório ali, todos os parentes vinham de tanto lugar longe para aquela terra ali, que era a terra da família. Então, é mais ou menos essa visão que tinha ali em Israel com relação à herança. E todos recebiam a sua parte ali, todo judeu tinha direito à terra, e era graça, era a favor de Deus. Então, não era meritocracia.
Não era só quem era competente e tal, e diligente. Não, todos tinham direito à terra e recebiam a sua porção. Né? Isso mostra também para nós, né, um tipo do céu. Não vai entrar no céu, irmão, só... pelo contrário, né? Paulo diz, Deus diz através de Paulo, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então Deus chama pessoas capacitadas para serem participantes do seu reino, sim, mas vai entrar também pessoas, né, mais simples, ignorantes, bárbaros, como Paulo diz, escravos, livres, né, pessoas de melhor condição, sim, pela graça de Deus, pessoas de condição inferior nessa terra, vão todos participar, entrar na herança, porque ali é uma ilustração de redenção, de salvação. E não tinha que pagar nada para voltar. Não tinha que pagar nada mais. Não tinha mais dívida nenhuma, certo? Isso para nós parece loucura. Isso parece um risco, né, da verdadeira liberdade, mas ali é, na verdade, a verdadeira libertação que o Evangelho proclama, que nós só vamos experimentar plenamente na volta de Cristo, e começamos aqui, mas aí é a liberdade, porque, volto a dizer, que liberdade é essa, né, como foi dada aos escravos aqui no Brasil, mas não tem, totalmente descaracterizado, sem família, sem terra, sem nada, e eles tinham, na verdade, continuar sendo servos, né, ali naquele período. E, então, a liberdade aqui de Deus, né, integral, antes do pessoal falar de justiça social hoje, ou qualquer coisa, nós vemos que Deus já tratava assim Israel, o seu povo. Então, não tinha lugar para escravos ou servos hebraicos por mais de 6 anos. Né? É isso, né? Por mais de 6 anos tinha um ano ali de perdão, e tinha, na verdade, o ano de jubileu. O jubileu não apenas celebra a sua liberdade, mas o retorno à sua casa original. Deus resgata os seus servos. Ele é o resgatador. Você lembra de Ruth? Né? Ruth foi resgatada. Tinha uma herança vinculada ali àquela família. Ela era viúva da família do seu marido, que era judeu. Então ela foi resgatada. Deus é o nosso resgatador do seu povo. É o Goel, ou o parente mais próximo. Ele nos resgata, por causa do pacto, da nossa escravidão, paga a nossa dívida. Né? Então, no ano do jubileu, é um ano de proclamação de perdão de dívida. Dívidas são canceladas nesse ano. Retorno à família, certo? A plantação descansava, a terra descansava. Né? O dia da expiação, perdão, foi inaugurado. Liberdade era proclamada aí. Tudo isso nós vemos então nesse ano do jubileu. A doutrina da terra ali, que era do povo, liberdade. Então, tudo isso vinha de onde? De Deus, de um Deus soberano. Tudo isso vinha do coração de Deus, que tem o direito da terra, da propriedade. A economia é de Deus, a terra é de Deus, a vida é de Deus. Deus disse a Israel, Levítico 25, a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, a terra é minha, eu administro, eu digo como é que vai ser a economia. Hoje, irmãos, nós não vivemos num sistema teocrático, a terra continua sendo de Deus num sentido, né? Mas quem administra essa economia é o Estado, né? O Estado secular, e ele também tem feito essas reivindicações, né? A terra é minha, a herança é minha. Ele também tem feito essas reivindicações. Então, o amor de Deus fluía livremente não apenas sobre os bem-sucedidos, os grandes realizadores, os vencedores, mas sobre pobres, órfãos, viúvas e os estrangeiros. É o caso de Ruth, né? É o caso de Ruth ali, que teve direito, mesmo sendo viúva, ela teve direito, os pobres, estrangeiros, que eram herdeiros, tinham direito. E tudo isso é estranho para nós, irmãos, por causa do princípio da graça. Certo? Tudo isso é estranho para nós. Eu tenho uma parte aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tem muita informação aqui.
nós temos uma visão muito de meritocracia. Essa dificuldade nossa, né, de perdoar, assim, é uma ideia assim, de mérito, de quem é capaz é elogiado, de quem é bem-sucedido, recebe elogio, né, tem lugar. Então, nós vemos aqui que o princípio da redenção, do perdão, o princípio do ano do jubileu, ele é um princípio avesso ao mundo. O mundo não gosta desse princípio, né, esse princípio de um ano de perdão, de jubileu e tal, porque o mundo trabalha, né, realmente com você merece, ganha e tal, e não tem perdão, não tem, é perpétuo, né? A gente vê nessa questão da redenção espiritual, na questão do pecado, para as pessoas do mundo, né, não tem perdão, né, não existe perdão. Então, a pessoa já mudou de vida, é uma coisa do passado lá. A gente vê aí, agora nesse momento político, né, aí o pessoal ressuscita umas coisas lá não sei da onde, né, de um candidato, de outro candidato, que às vezes não tem mais conexão, né, com a vida daquele candidato, porque as pessoas vivem, né, o mundo vive nesse sistema, né, nesse sistema legalista, né, nesse sistema de méritos, de obras, é um sistema que não prevê algo desse tipo, algo de redenção, de perdão, de graça. Não, isso é loucura. Essa ideia, né, para o mundo é loucura. Ok? Então, é isso que o mundo, é assim que o mundo vive, né? Irmãos, até aqui tudo tranquilo? Diga lá, meu irmão, Diácono Francisco. Isso. Sim. Isso. Sim. Isso. O alimento ia durar até, na verdade, o próximo ano, porque eles ainda têm um tempo de plantar e colher ainda. E tinha um alimento, outra coisa, quando eles eram obedientes, e a terra, a gente olha para Israel hoje, e diz, essa terra é um deserto, tal, mas pela descrição bíblica e pela bênção de Deus, tudo indica que eles tinham comidas dos anos, era fartura. Entendeu? Era fartura, não era uma coisa... E aquele ano ainda produzia muito mais, e aí naquele ano de descanso, o pobre comia, o órfão, e a pessoa não se sentia, ele sabia que a terra era de Deus, depois iria voltar para ele plantar, e era tranquilo, entendeu? A ideia realmente era a ideia comunitária, a ideia de não ter aquele apego, aquele egoísmo, né? Que o nosso modelo econômico é mais difícil entender isso aí, mas lá para eles, na ideia de que a terra era de Deus, isso funcionava, ou deveria, né? Mas por que não funcionou perfeitamente e não funciona essas coisas? Porque vem a incredulidade, né? Isso, Deus está dizendo que faria, Ele faria. Mas aí viria o desafio à fé. E aí, eu não vou plantar, e aí? E se não der? Né? E aí, então assim, obedecer os mandamentos de Deus é questão de confiar, de fé, de obediência. E na mentalidade secular, naturalista, o homem vai dizer que isso é loucura. Você passar um ano sabático, né, sem trabalhar e tal, isso... a gente não tem ordenança para isso hoje, não é verdade? Nós não temos um mandamento para isso, mas eles tinham lá. Eles tinham, então eles poderiam fazer isso como obediência. Então, realmente, produzia muito mais, certo? Produzia muito mais. Ele diz aqui, eu achei aqui o que eu queria dizer. Ó. Isso é surpreendente para nós, né? Essa questão. E ele fala também com relação ao perdão, ao jubileu. Ele diz, a graça liberal não se mistura com os caminhos desse mundo. A graça liberal, e não é liberalismo econômico, não, é a graça livre de Deus. Isso aqui, irmãos, que a gente está falando, é perdão.
para a gente que foi incompetente, preguiçoso, que perdeu a terra e virou escravo. Deus está dizendo, proclamava um perdão, livre, pessoas diferentes. Israel não era todo mundo igual, não, as pessoas eram diferentes, tinha gente mais capaz. Assim como hoje, tem gente que tem mais dons humanos e tal. E aí, era perdão para todo mundo. E essa graça livre, liberal de Deus, não se mistura com os caminhos desse mundo. O mundo é de obras, o mundo é moralista, o mundo é legalista. Ele diz que a graça não flui de um coração acostumado com o espírito de contabilidade da carne. A carne fica contando os centavos. Está me devendo, viu? Está me devendo aí. E eles eram irmãos, era povo de Deus. Então, a carne, para a carne, não agrada essa ideia, né? Do perdão, de um jubileu, porque ela se apega a essas minúcias, a essa contabilidade. Na carne, sentimos mais à vontade quando recompensamos realizações, elogiamos habilidades e punimos a preguiça ou a insensatez. Então, a ideia da carne é mais justiça. E não está de todo errado, né? Como o pessoal virava e dizia, a preguiça, a inabilidade, a pessoa era se autopunir, ela acabava virando servo, escravo. A pessoa que tinha mais desenvoltura produzia a terra e ficava bem. Mas a graça, irmãos, ela é um princípio de Deus que ela transcende esse mundo. Ela transcende esse mundo. E a graça, então, ela não segue esse princípio aí de meritocracia humana. E Deus presenteia, né, escolhe um povo que não é o melhor, não é o mais sábio. Né? Deus abençoa pessoas por graça, né? No seu reino, Ele salva pessoas de todas as categorias, né? Pessoas menos capacitadas, e elas recebem perdão e graça da parte de Deus. Então, a gente funciona naturalmente, mas aí a gente tem que estar fazendo um autoexame, olhando para isso. A gente funciona mais naturalmente, como? Quem merece, elogio, né, e tal. Quem não merece, punição e tudo. Isso é um princípio que tem o seu lado justo, mas Deus é gracioso e Ele nos abençoa, apesar de não merecermos. Israel, um povo cuja vida sob a aliança havia começado com graça imerecida, voltou rápida e irrevogavelmente ao seu antigo modo de agir. Ele está dizendo que mesmo Israel, viu, meu irmão Diácono Francisco, não conseguiu obedecer o ano do jubileu. Vários comentaristas que eu pesquisei, que eu li, dizem, alguns são incrédulos que aconteceu esse ano aí. E o pecado do povo, quando o povo foi para o cativeiro, os profetas diziam, e Deus dizia através do profeta, a terra vai descansar, viu, os sábados. Os 70 anos que vocês vão ficar no cativeiro, a terra vai descansar os seus sábados. Porque mesmo Israel, que a gente está vendo aqui as leis, eles também eram como nós, pecadores. Eles também tinham incredulidade. Eles disseram, não, que é isso, agora vai estar me devendo aí e tal, e vai ter perdão? Então, mesmo o povo de Israel, que foi salvo pela graça, recebeu a terra pela graça, começou a abandonar a graça por um princípio meritório, se endureceu. Né? Então, a graça ilimitada é muito para um coração carnal. Perdão, então, é como o mundo ele olha para nós, os crentes. Né? Aí eles começam a desenterrar coisa do passado e tal, e pecados ou negligências, porque eles não entendem a graça ilimitada. O perdão, para eles não há, é tudo contabilizado, o escrito está direitinho na mão deles ali para eles cobrarem. Né? Eles são alheios ao princípio da graça. Então, a igreja, irmãos, não deveria ser assim entre nós, Israel. Né? Aqui, claro, tem uma aplicação mais espiritual da salvação. Então, deve haver, né, entre nós o princípio da graça, e no céu vai ser assim. A gente fica às vezes pensando, né? A gente se fere, se machuca, né? E todos somos pecadores, pecamos, ferimos, somos feridos. A gente fica imaginando às vezes aquela pessoa que lhe golpeou fortemente, né? Que você se sente e tal. Imagine que aquela pessoa é crente e vai estar no céu, né? A gente fica às vezes, como é que vai ser ver aquela... Não, vai ter perdão, o princípio da graça vai imperar ali. Se é que é possível alguém ir para o céu,
Se é que é possível, né? Porque Jesus proclamou o jubileu. Nas bem-aventuranças, ele proclamou a lei do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, os que choram. Na oração do reino, ele diz: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Então, se é que é possível alguém ir para o céu, fora dessa lei da aliança, fora desse princípio da graça, vamos dizer que alguém consiga, né, passar dessa vez, ser um eleito e não conseguir e tal, se reconciliar e tal, alguma coisa assim. Mas lá, irmãos, é jubileu, não tem mais nada. Está tudo pago, não tem mais dívida, né? Agora, se é que é possível, né, a gente deve pensar porque não deveria ser a característica dos crentes, dos cristãos, esse princípio aí da incredulidade, né? Eu quero ver pagar, eu quero e tal, né? E às vezes até espiritualizando, não, mas tinha as orações imprecatórias e tal. E, claro que Deus é justo, né? Ele pode punir, disciplinar, até com propósito bom a alguém, mas o nosso coração tem que estar aberto à graça, ao perdão, é isso que nós aprendemos, e Jesus nos ensina a orar como salvos, né? Dessa maneira, entendendo uma graça que é ilimitada para nós e também é ilimitada para nossas relações também. Ou seja, nada... Não, pastor, mas o senhor não sabe o que me fez. Foi uma coisa que não dá, não. Não dá para perdoar de jeito nenhum, foi muito grave, e etc. Meus irmãos, você fez pior contra Deus. No princípio da graça, não tem limite para esse perdão de Deus para nós. E não adianta, por mais que você argumente que não tem como, a graça, ela é o evangelho, a graça, o perdão de Deus para nós e a proclamação de libertação que nos alcança e alcança as nossas relações como igreja, é muito grande. Então, pessoas, inimizades, né? Ele diz no livro lá, ele pregava num presídio que era totalmente dividido. E aí teve um momento que aqueles presos começaram a se confraternizar lá, o autor do livro dá esse testemunho, né? Então, a graça, ela tem essa característica, né? E ela vence essas coisas aí, esse princípio mundano, incrédulo, né? E que o mundo segue ele, né? Normal para o mundo, mas para nós, cristãos, deve haver um princípio maior. E isso foi proclamado, como lemos lá, em Lucas e Isaías agora 61, que é uma citação de Isaías 61, Jesus proclamou essa libertação. Quando ele diz, Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Então, isso acontece na evangelização. Pessoas pecadoras, perdidas, angustiadas, merecem a condenação, ser presas eternamente na condenação do inferno, pagar eternamente suas dívidas no inferno. Cristo proclama essa libertação que vem através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso já se cumpriu. Essa libertação está se cumprindo hoje, quando um pecador se arrepende. E ela irá se cumprir na sua plenitude, na volta de Jesus. E isso vem pela pregação, pelo toque da trombeta da pregação. Jesus pregou essa libertação. Essa libertação se tornou real em vidas no tempo do seu ministério. Demoniados que eram libertos, cegos, libertação que incluía o físico, né? Uma salvação, uma redenção física e espiritual, e que tinha o desdobramento eterno, de vida eterna na vida daquelas pessoas que foram salvas. E isso hoje é pregado, essa libertação, esse jubileu é pregado na igreja. Esse reino é pregado, esse reino de Deus. Está entre nós esse reino, de liberdade,
Então, irmãos, nós falamos, Jesus é liberdade. Quer ser livre? É verdade. E as implicações dessa liberdade? Isso fica muito abstrato, né? Ah, Jesus quer ser livre, vai a Jesus. E que liberdade é essa, irmãos? Liberdade de saber que tudo é de Deus, que a nossa vida é de Deus, nosso tempo é de Deus, nossa economia é de Deus. E aí não só de modo egoísta, eu, minha vida, minha economia, minha família. Não, o povo, né? Deus tem um povo. As relações, os relacionamentos, tudo é de Deus, incluindo esse aspecto do reino de Deus. Deus tem um povo redimido, um povo livre. Então nós somos livres para viver o Evangelho, para viver a ética do reino, para viver as bem-aventuranças, para viver, experimentar e viver a oração do Pai Nosso em plenitude, em profundidade, né? Para viver sem ansiedades, que o Senhor diz lá no Sermão do Monte, e tudo que a palavra de Deus proclama. Nós, irmãos, conhecemos uma liberdade já aqui muito mais ampla. Claro que é maravilhoso, né? Se a pessoa experimentar tão somente o perdão de pecados, a liberdade, e for para o céu, já é maravilhoso. Mas nós que temos uma visão mais ampla da doutrina, podemos entender que essa liberdade, esse domínio de liberdade vai se estender. E aí cristãos na sociedade, lá na política, vão dizer, não, liberdade inclui a família ter direito a trabalho e propriedade, ter a sua propriedade. Vamos acabar com essa lei e lutar por isso, lá nas câmaras. Liberdade, irmãos, porque tem gente sendo oprimida, e vai ser oprimida por essas leis absurdas. Claro que isso não vai ser perfeito aqui. Claro que não vai ser. Mas a igreja, nós crentes, nós somos um povo que conhecemos a liberdade em plenitude do Evangelho, que é espiritual, mas não é só espiritual. Certo? Liberdade que vai influenciar a cultura, que vai influenciar a sociedade. Então, primeiramente, vivendo como um povo livre, que experimenta essa liberdade, nós vamos levar essa mensagem de liberdade, porque nós vivemos numa cultura escrava, numa cultura completamente que não entende o que é liberdade, certo? E que está aí cada vez mais se amarrando, né, indo para o abismo de escravidão, o Estado aí assumindo uma posição divina, as pessoas querendo isso nas suas vidas, e algo terrível, né? Algo que daqui a pouco você não tem liberdade mais para vir à igreja, para a família não tem mais liberdade de existir, você não tem liberdade de pensar, o seu pensamento não pode mais pensar, não é nem falar, liberdade de expressão. Daqui a pouco você não pode mais acreditar no Gênesis, não pode mais crer nas Escrituras, no que Deus diz da criação de homem e mulher e tal, você não pode mais. Daqui a pouco você não pode mais nem pensar, porque eles vão conseguir entrar na sua mente e ver que você pensou isso, e você vai estar cortado da sociedade. Não vai mais poder viver em sociedade, vai ser excluído, vai ser punido, vai ser cancelado da sociedade, porque você pensa, o seu pensamento, né, é proibido, você não é livre, nem a sua mente tem mais liberdade, nem na sua cabeça você vai ter mais liberdade para nada. Então a igreja, irmãos, nós precisamos entender o que Cristo veio fazer. Ele trouxe o reino de Deus para a terra. O reino de Deus, que especialmente está na igreja, mas que ele não é um reino de espada, é verdade. Jesus não veio trazer um reino pela espada, como os romanos e outros impérios. É um reino espiritual. É um reino por meio da proclamação. É um reino que está dentro de nós, mas que proclama libertação e vida eterna. Proclama tudo isso aí, né, espiritual e físico também, um domínio de Deus sobre nós. Aqui o capítulo lá do livro tem muita coisa aqui, muitas implicações, mas a implicação que estamos já tratando aqui é isso, que nós temos que viver como livres, como cidadãos da nova criação. Livres em Cristo, certo? Pela graça,
andando em direção a essa cidade celestial, que é esse novo céu e nova terra. Então, o jubileu vai moldar a nossa vida aqui, o seu calendário, a sua semana, né? a sua vida livre em Cristo, a sua vida em expectativa dessa libertação final, a volta de Cristo, as suas prioridades de vida vão ser alteradas. O que é importante para você? O que é que vale? O que é valioso para você? Esses dias eu estava vendo um comentário, né, de quanto nós temos coisas valiosas em nossas mãos hoje, que outras gerações não tinham. Né? Eu acho que até alguém comentando que aquele cidadão, acho que não sei se é um filósofo, Jordan Peterson, um cara aí, eu nunca li nada dele, mas é um comentário, acho, sobre algo que ele disse. Ele dizendo assim, que se você chegar para um jovem e disser assim, me dê, quanto é que você quer para você nunca mais usar esse seu celular aí na mão com internet, na vida, nunca mais. 50 mil para não, 10 mil, não, 50 mil, não. Aí por aí vai, ele disse que só aceitaria não fazer isso por 5 milhões. Ou seja, isso é o significado do valor de uma coisa. Se você tem uma coisa na mão que você não troca por 50 milhões, por 5 milhões, isso é uma coisa valiosa, né? Os reis, antigamente, demoravam 2, 3 dias para saber notícia do campo de batalha, do mundo. Hoje a gente tem aqui, ó. O problema é que a gente usa para o mal, de maneira errada. Mas é valioso, né? Aí eu fiquei pensando, né? Estava conversando com o Darkly lá em casa. E o evangelho? E a liberdade? E o reino de Deus? Quanto é que vale? Por quanto é que você troca? Para nunca mais pisar na igreja. Para nunca mais ler a sua Bíblia. Para não crer no que a Bíblia diz. Quanto é que vale? Muitos têm trocado aí por pratos de lentilha. Né? Não quer, assim, a gente vê, não, pastor, mas não, a pessoa não diz, mas na prática a gente vê pelas escolhas. Não adianta. Irmãos, essa obediência aqui, aí voltando ao que o irmão Diácono Francisco disse, não adiantava, viu, meu irmão Diácono, o judeu dizer assim, é verdade, Senhor, se eu não plantar no 6º ano, no 7º eu vou colher. Não, ele tinha que fazer, obedecer. É verdade, Senhor, domingo é o teu dia. Isso é um passo, né? Mas não adianta se nós continuarmos vivendo como se não fosse. Não adianta. É a soberania de Deus, é restaurar essas coisas ao seu lugar. Então, isso vai moldar a minha vida aqui. Se eu acredito e se eu obedeço. Hoje, é muito fácil a gente achar que a religião está no assentimento intelectual. É verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. É verdade que a família, que a ideologia de gênero é errado. É verdade. Essa é uma parte, né, da fé, da religião. Mas, irmãos, cada vez mais é necessário, e na verdade a Bíblia nos é dada para isso, isso tem que moldar a obediência. O erro de Israel foi esse. Eles adoravam de boca, é verdade e tal, mas eles também deixaram de guardar o Shabat, as festas, abandonaram as leis, porque se você perguntasse para um judeu, ele sabia que era verdade aquilo. Mas não tinha a obediência, não se submetia realmente à soberania do Senhor. Então, vai ter que ter uma mudança na vida atual, luta contra a carne, coragem, autodisciplina. Vai ter dificuldades, lutas aqui. Né? Vamos ter que talvez ser vistos como radicais pelas pessoas lá fora. Né? Vamos ter que ter um grau de santificação maior para poder vivermos esse padrão do jubileu. Viver como cidadãos no mundo, mas sem ser do mundo. Né? Viver aqui, mas como cidadãos dos céus. Então, são muitas implicações. Certo? Aqui eu vou encerrar, por questão do tempo nosso aqui, ver se tem perguntas. Mas é isso, irmãos. Envolve economia, vida, família, liberdade, salvação, perdão, evangelho, né? O ano do jubileu envolve tudo isso. Né? Tem muito mais coisa, é claro, mas perceba como é valioso, né? Estudarmos as festas judaicas e perceba também como o pessoal que é judaizante
né? É difícil, né? É por isso que a gente não quer realmente. A ideia não é voltarmos a isso aqui, porque tinha um propósito lá. A ideia não é essa, é tirar os princípios, apontar para o Evangelho. A ideia é essa, né? Porém, tem muita coisa aqui que, inclusive, é usado aí nas leis, o pessoal retira coisas da Bíblia, né? Às vezes de modo correto, às vezes de modo incorreto. Mas tem muitas coisas aqui que são boas, né? E quem está na área política, filosófica, pode sim aproveitar princípios bíblicos. E muitas teorias são feitas, né? E tem uma teoria aí, só para encerrar e passar perguntas, tem um economista aí que diz que, independente dessa ideia aqui religiosa, historicamente se verificou que de 50 em 50 anos há um ciclo de prosperidade e crise. Prosperidade e crise. A economia não é mais governada pela lei de Deus, mas os estudiosos aí, eles acabam, né, é uma teoria, né, chegando a essas conclusões de que há esses ciclos e verificam mesmo que isso acontece, né, porque o mundo não governado por Deus, ele vai tender para esse caminho de desigualdade, de problemas, de crises, mas o jubileu ali em Israel, que era o povo de Deus, regulava tudo isso. E a coisa ficava em ordem e a coisa continuava em prosperidade e avançava, e não só prosperidade material, mas com a bênção de Deus. Irmãos, compreendido algum ponto aí que queira enfatizar? Perguntas, dúvidas? Ficou claro aí as implicações do jubileu para a igreja? Sim. Sim. Sim, sim. Irmãos, que o Senhor nos ajude, né? Como igreja, é um tempo muito difícil para vivenciarmos. Há muita incredulidade, né? Há muitas coisas na mente, competindo com a Bíblia, né? Com a cosmovisão bíblica. É muito desafiador para nós hoje sermos um povo livre, biblicamente falando. Muita coisa que está ali, mas Deus é soberano, a palavra dele está entre nós, né, o seu Espírito, e que ele nos dê graça, né, como igreja, para vencer. Diga lá, meu irmão, pode. Momentos sim, momentos não. Havia momentos que Israel era obediente e se voltava, tinha avivamentos, eles voltavam para a lei. Na época de Josias, redescobriu, mas exatamente a lei, isso é até uma questão que preparou o terreno para a graça, né? E era dito isso até na época do Novo Testamento, que mesmo o judeu ele não conseguia obedecer 100% à lei. Isso é uma prova que era necessário que a salvação fosse pela graça. Isso não é tão ruim em si, né? Porém, havia incredulidade, indiferença e afastamento da lei. Por isso que os profetas eram enviados. O profeta vinha para dizer o quê? Israel, volte para os mandamentos que vai dar certo. Obedeça a Deus. E eles, não vamos voltar não. Vamos fazer do nosso jeito aqui. E aí não dava certo, né? Então, a ideia de profetas, tudo mostrava que o povo foi desobediente. Ele não cumpriu. Não obedeceu. Sim. Sim. Sim.
Isso, é a verdade, irmãos, é que a maior parte do tempo, tudo indica, Israel obedeceu parcialmente à lei, e em alguns momentos abandonou, não cumpriu mesmo. É por isso que eles foi enfraquecendo, né, muitas vezes, por isso que vinha disciplina, por isso que vinha, depois veio o cativeiro, né, o cativeiro babilônico, porque o povo não obedeceu, né? Eles estavam numa aliança, num pacto, que eles tinham ali leis cerimoniais, civis, coisas que eles tinham que obedecer como igreja. Hoje nós não somos a igreja que é nação santa, nós não somos um Estado, né, teocrático, mas Deus continua sendo um Deus santo, Ele tem os seus mandamentos. Ali eles não eram salvos também por obediência àqueles mandamentos, mas eles tinham que obedecer. E a mesma coisa que a gente vê hoje, às vezes coisas muito mais simples, que nós temos hoje como princípios, né, de obediência, mandamentos, e a gente também não obedece 100%. Né? E isso também mostra que é graça também, que a salvação é pela graça. E a gente tem que se arrepender, pedir perdão, nos voltar para Deus. Então, a lei, a relação da lei com a graça, né, ela é uma relação que nos mostra que tem que ser pela graça mesmo. Mesmo nós, e mesmo quem concorda que domingo é o dia do Senhor, a gente não consegue integralmente, perfeitamente. Em épocas de maior espiritualidade e avivamento na história da igreja, há relatos de épocas que a igreja foi mais fiel, mais pura, guardou com mais propriedade esses mandamentos. É como o judeu também. Teve épocas que eles guardavam mais fielmente, que foi dito, nunca guardar a Páscoa como na época desse rei aqui. E teve épocas que isso foi negligenciado. Teve épocas que, enquanto tinha as festas judaicas, tinha poste ídolo, tinha outros deuses lá, ou então tinha o culto lá no tabernáculo e tinha o pessoal cultuando em cima dos montes. Né? Então, assim, coisas que Deus não tinha dito, né? Acréscimos, tradições humanas, outras coisas. Então, a história de Israel é como a história da igreja também, em alguma medida. Então, tem todo esse processo aí. A obediência, ela é o desafio, e ela é o que é requerido. Então, crer e concordar é um passo, né? Você não vai também obedecer uma coisa que você não concorda. Mas, muitas vezes, eles sabiam, e Deus dizia assim, esse povo me adora de lábios, seu coração está longe de mim. Por quê? Porque, se você fosse perguntar, eles sabiam o que é que Deus queria, ele balançava a cabeça, não, é isso mesmo. E tal, mas não faziam. Não queriam saber do que Deus havia dito. E aí o profeta vinha, eles não gostavam também. O profeta vinha dizer isso para eles, vocês estão adorando só de boca. Aí eles queriam matar os profetas, né? Jesus, esse texto aqui, que Jesus disse assim, hoje se cumpriu essa libertação, o povo começou achando bonito, né? Rapaz, esse é o filho do carpinteiro, né? Falando bonito, né? Aí daqui a pouco eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, eles queriam matar Jesus, que era profeta, sacerdote e rei. Né? Então, é isso que aconteceu em Israel, é isso que a gente vai experimentar também hoje. Né? Às vezes pessoas que vão entender, não vão querer fazer, outros vão entender e vão se opor ao que Deus está dizendo. Então, é a mesma história, irmãos, é a mesma coisa. Então, isso serve de alerta para nós, a história de Israel. Né? Isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas nós temos também o Novo Testamento e a história da igreja toda. Certo? Então, precisamos valorizar o que Deus tem nos dado. As igrejas aí estão em confusão, né? Não tem referência, não tem doutrina, né? Eles não sabem nem para onde é que vão, estão tateando no escuro. E Deus tem nos dado a sua palavra. Então, é necessário que nós, como igreja, estejamos tendo esse compromisso de fidelidade ao Senhor. E se concordamos, né? Eu entendo, viu, só para concluir, estou aqui na Igreja Presbiteriana porque eu entendo que o presbiterianismo é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Se eu não entendesse isso, eu estaria em outra igreja agora mesmo. Eu estou aqui, né? Eu sou pastor 9, 10 anos aí, estou aqui porque eu acredito, Igreja Presbiteriana, que Evangelho, Reino de Deus e Igreja Presbiteriana, para mim, é a mesma coisa, em tese. Eu sei que o pessoal não gosta, acha que isso é pensamento de seita. Não, eu entendo que a gente está aqui porque concorda que
Nossa tradição é a tradição bíblica, é o evangelho que foi preservado e chegou até nós. Então, se eu creio nisso, eu tenho que também viver de acordo com isso. Se Deus me iluminou, se eu entendi dessa maneira, então a nossa igreja é presbiteriana, ela tem princípios de culto, de uso do tempo, de uso da finança, família. Então, o que é que o evangelho, o verdadeiro evangelho diz? Que para nós é o presbiterianismo bíblico. Né? O que é liberdade, o que é vida, o que é o trabalho, o lugar do trabalho. Então, nós temos uma cosmovisão, uma fé que molda o mundo ao nosso redor e tal, como a pessoa que não é crente tem também uma cosmovisão. Eles acreditam em coisas, eles vivem, eles organizam o tempo deles, o lazer, o trabalho, a família. Eles seguem parâmetros a partir do que eles enxergam do mundo, e nós a mesma coisa. Então a gente tem que afinar isso e ter unidade nesse evangelho. Então a igreja, o propósito da igreja, de estarmos aqui estudando essas coisas, pregação, eu sei que a gente tem coisas diferentes na mente, mas a partir da Bíblia a gente concorda que só tem o evangelho. A igreja presbiteriana é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro evangelho que o presbiteriano. Então, a gente vai afinando isso aí, a nossa mentalidade, e tirando o que não for, as coisas que são periféricas, né, para nós. Então, por isso que a gente não guarda calendário judaico. Né? Estou ensinando aqui a festa judaica, mas não é para a gente guardar, não. Nenhuma data dessa judaica, para a gente entender, né, o evangelho, que é o que vai nos unir. Irmãos, vamos em paz então, né? Deus abençoe. Sim. Vamos orar, depois da oração, o diácono Francisco dará os avisos. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por poder aprender da Tua lei, dos Teus mandamentos. Sabemos que é para o Teu povo essas ordenanças, os princípios da Tua palavra, não para sermos salvos, porque já somos, mas o Senhor nos deu esses princípios de liberdade, de vida, de patrimônio, que tudo, a salvação do Senhor inclui também essas coisas. Inclui o modo como vivemos, praticamos o Evangelho em todas as áreas, ó Pai, da nossa existência. Sabemos que não podemos obedecer perfeitamente e nem mesmo a nossa obediência parcial será satisfatória se não for a Tua graça. Por isso vem o Teu reino sobre nós, sobre o Teu povo, e nos dá submissão de coração aos Teus princípios e mandamentos e obediência. Nos dá um dia de paz, abençoa todo esse dia, prepara-nos para o culto à noite, fala conosco. É o que oramos ao Senhor e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso irmão diácono vai dar o aviso, depois estamos despedidos e até logo mais à noite. Graças a Paz, igreja. Deus é maravilhoso, né? E Deus usa o nosso reverendo para trazer uma palavra tão maravilhosa para nossas vidas, né? Eu acho que ao final, quando ele falou, a igreja presbiteriana evangelho, né? O ensinamento do nosso Senhor. E eu quero aqui justamente trazer em público para a nossa igreja, né, a necessidade que nós temos de vivenciar esse evangelho. O PH, né, aos sábados, iniciou ontem, na casa do diácono Raimundo, visitas. Né? Foi a primeira visita e nós temos o propósito de manter essas visitas aos sábados. Né? Óbvio que não tenha nenhum conflito de data, de horário com as atividades da igreja. Porém, o propósito da UPH é manter essas visitas aos sábados. Ontem iniciamos esse projeto, é um projeto de Deus, não é nosso, é de Deus, e foi bênção na casa do irmão Raimundo. O nosso objetivo é levar essa visita a todos os membros da igreja, porém, já está começando uma listinha aí que eu fiquei muito feliz, de pessoas também que não são da igreja e querem receber essa visita, para nós levarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Ontem foi maravilhosa a pregação que o reverendo Camon nos trouxe ontem. Eu digo que foi usado por Deus mesmo para falar aquilo que ele nos falou, né? O porquê
as explicações reais da travessia, né? Quantos mares, quantos abismos tem nas nossas vidas e a gente tem medo de atravessar. E o Senhor Jesus é Ele quem abre para nós atravessarmos e rompermos aí as nossas dificuldades humanas. Só Ele que é capaz de fazer isso. E a pregação de ontem, meus amados irmãos e irmãs, foi bênção. O nosso reverendo foi usado ontem para dizer isso. No momento que nós estamos passando com tantos problemas no nosso país, né? E a gente saber de que é o Senhor Jesus Cristo que nos dá essas condições. Então, essas visitas vão estar acontecendo aos sábados, né? Eu pedi que o Marcos levasse para o conselho, saber se seria só um sábado no mês ou 2 sábados, enfim. Vamos aguardar o conselho se posicionar, mas é projeto da UPH, e aí a UPH estende isso à igreja, né? À juventude, né? A todos, sem exceção, vamos vivenciar esse momento, né? De visitar não só os irmãos enfermos, como outros irmãos que têm uma outra enfermidade que a gente não está conhecendo, né? Que é a enfermidade espiritual, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então toda a igreja está convidada. Eu peço que o reverendo, por favor, após o culto solene, que possa também trazer a público essa necessidade que todos os sábados, né, a princípio, mas o conselho vai estar analisando para que possam, estamos fazendo essas visitas aos sábados. Amém? Eu convido a irmã Juscelene para falar um pouquinho do congresso. Está muito em cima já, por favor, irmã. Né, para falar um pouquinho do congresso, né? Quem vai estar? A irmã Juscelene, por favor, para vir, para alertar. Está muito em cima já, está muito próximo já a data, né? O dia do congresso, né? Está muito. Dia 10 de dezembro. E onde? Pronto. E a igreja será representada pela UPH e todas as sociedades, não é isso, reverendo? Que a UMP irá. Não irá? É. Bom, a UPH, com certeza, nós vamos. A SAF vai também. A SAF, e seria bom que as demais sociedades também fossem representadas nesse evento. Recebi o convite já do presidente, né, da UPH regional, pedindo que realmente levasse isso para a igreja, né, para que participassem desse congresso. Pois não, irmão? É ótimo. É ótimo isso, até porque nós estamos. A ideia é de nós irmos num só, talvez um ônibus, um micro-ônibus, para que o custo seja menor. Né? Então, eu sugiro, eu peço que todas as sociedades participem, né, sejam representadas, até porque, de repente, a gente aluga um veículo menor e vai todo mundo nesse veículo, o custo é bem menor para todos nós. Pois não, irmão? Pois é. Ok. Não, na realidade. Juscelene.